Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse é o vídeo que eu poderia até aqui estar rindo e dizendo, olha aí, eu avisei, bem feito para quem é responsável por isso. Mas, como cristão, eu não posso ser vingativo e peço que vocês também não sejam, a maioria aqui também que não sejam. Eu fiz um vídeo deixando claro, e até antes do próprio Bolsonaro assumir, que o Brasil seria a nova China. Por algum motivo, os donos do mundo queriam que frear a China. A China talvez esteja ficando muito atrevida, e não que ela não esteja dentro da nova ordem mundial, ela está sim. Porém, alguma coisa que a China anda fazendo talvez esteja crescendo demais, talvez esteja desobedecendo, esteja muito rebelda, e eles queiram dar uma freada na China. E para isso eles precisam de alguém que ocupe o lugar que ela tem hoje. E eu disse que esse país, o país perfeito, talvez o único no mundo capaz de conseguir essa façanha, seria o Brasil. Eu fiz esse vídeo, como você pode ver aí, veja a data que foi postado. Muita gente disse que eu era louco, que eu estava querendo prever as coisas, como um profeta e tal. Mas não tem nada de adivinhação nisso, família, infelizmente não tem. São apenas estudos. A gente vê os problemas sendo criados e é óbvio que vai vir a solução. E portanto o Brasil vinha com essas propostas, já o governo Bolsonaro vinha o tempo todo dizendo isso, olha, o patrão isso, o patrão aquilo. Legislação trabalhista, no que for possível, tem que estar engessado no artigo 7º, mas tem que se aproximar da informalidade. O artigo 7º da Constituição é o que garante o 13º salário, férias, seguro-desemprego, por exemplo, e Bolsonaro continuou com as críticas. Outra coisa, que estou bastante amadurecido, Ministério Público do Trabalho. Pelo amor de Deus, se tiver clima, a gente resolve esse problema. Não dá mais para continuar quem produz, né, sendo vítima de ações de uma minoria, mas uma minoria atuante. Então nós queremos que tenha fiscalização, sim, ver o que está errado, se faz observações, dá um prazo e depois volta. Se aquilo não foi a exigência foi atingida, dá multa. E não fazer como está aí. Ser patrão no Brasil é um tormento. E dessa forma atacando os empregados e os direitos trabalhistas, dizendo que a causa do país ser mal desenvolvido não é esses impostos abusivos que nós pagamos por causa da dívida, não é? Tudo aqui no Brasil é muito caro. Você vê carros, por exemplo, que fabricamos aqui e eles pegam um barco, viajam o oceano inteiro e são vendidos em outros países muito mais barato. O Brasil é um dos países onde os automóveis são mais caros. Mesmo os veículos fabricados aqui são vendidos a um preço menor no exterior. Antônio, você está interessado aqui nesse carro, né? Quanto que custa? 27 mil. E você sabia que um carro igualzinho a esse, fabricado no Brasil, anda 2.000 quilômetros de caminhão, de navio e chega na Argentina mais barato que aqui? Não sabia. O que você acha disso? É um absurdo isso. E o nosso correspondente Jacques Gomes Filho foi até uma concessionária em Buenos Aires conferir. É isso mesmo. Aqui na Argentina, o mesmo carro custa o equivalente a 19 mil reais, ou seja, 30% mais barato. E os vendedores daqui arriscam uma explicação. Nunca se acostumbra a gente a los aumentos. Segundo Oscar, os argentinos não se acostumariam com um aumento. Ia levar o preço, iria diminuir a compra de automóveis. O tema das uvas sim influem na compra dos autos. De volta a São Paulo, nós perguntamos para a Anfávia, que representa os fabricantes de veículos, por que o carro é mais caro no Brasil. A Anfávia não quis gravar a entrevista, mas mandou uma nota responsabilizando o custo Brasil e os impostos. O custo Brasil, que é aquele valor pago tanto pela energia, pelo transporte, pelos encargos trabalhistas, isso não faz sentido, já que o carro vendido na Argentina foi fabricado aqui no Brasil. Então nós viemos a um advogado tributarista para tentar entender a diferença dos impostos. Nelson Lacerda explica que a carga de tributos no Brasil chega a 40% do preço do carro. Mas quando o veículo vai ser vendido lá fora, as montadoras recebem abatimento desses impostos e ainda ganham créditos para usar aqui no país. Por isso, podem vender mais barato na Argentina. É interessante para a indústria brasileira, inclusive, exportar sem ganhar um centavo. Porque ela ganha créditos de ICM, créditos de IPI, que ela vai, do brasileiro bonzinho, cobrar 40% e ficar com dinheiro. Pedimos então para ele fazer as contas de qual o preço do carro sem os impostos nos dois países. E veio mais uma surpresa. No Brasil, aquele carro que foi comprado por 27 mil reais custa 16 mil sem os impostos. Na Argentina, custa 13 mil. Como o mesmo carro pagou o frete e ainda ficou 3 mil reais mais barato. Este consultor dá sua opinião. A gente comprovou, tem alguns estudos internacionais que mostram que a margem de lucro no Brasil também é maior do que nos outros países. O imposto é mais caro, mas a margem de lucro também é bem maior. E tudo isso porque nós temos uma dívida trilionária que a cada ano vem subindo e nenhum governo tem coragem de pedir auditoria da dívida pública. Esse é o problema. O juro que a gente paga da dívida não é o que a gente gasta com o aposentado, não é o que a gente gasta com a previdência, não é o custo que os estados têm,
90% dos estados aí, eu acredito que quase 100%, eles apuram até um pouco mais do que gastam. Então não tem essa de dizer que a culpa é isso. A culpa é o juro. Nenhum empresário, ninguém quer vir para cá porque sabe que instalando uma empresa aqui também vai pagar esse juro, vai ajudar o país a pagar esse juro. Então tudo para ele vai ser mais caro. A carga tributária no Brasil é muito grande. E se tivesse um presidente realmente nacionalista, como o Dr. Enéas era, ele iria logo em cima disso aí. Ia ficar mal contra o mundo inteiro, claro, porque todos os países, você veja a crise que está em Portugal, está na Itália agora, eu estava lendo a matéria sobre a crise que está lá na Itália. A Argentina mesmo está à beira da falência total. Inclusive vamos pôr a esquerda lá de novo, porque o povo fica nesse jogo. A esquerda deu errado, afundou o país, os hermanos correram lá, colocaram a direita afundou ainda mais o país e tirou um monte de direito do povo. Então agora eles vão botar a esquerda de novo, tudo indica que vai ser a esquerda de novo. E não duvido que no Brasil seria do mesmo jeito. O problema é que o Brasil já não está de joelho, já não está em situação de miséria, porque esse país realmente é um gigante. É um país que tem proporção continental, é um país continente. Então para pôr esse gigante de joelho, realmente você tem que sangrá-lo muito. Mas não tenha dúvida que governos como o Bolsonaro, como o PT, vão conseguir essa façanha em pouco tempo. Não tenha dúvida. Não adianta vir com essa que ele está tentando, que ele não está tentando nada. O que ele está fazendo é entregando e acabando com o país. E eu vou mostrar isso aqui bem claro, inclusive você que votou nele. Essa é a hora realmente de você ficar envergonhado. Nós avisamos, nós dissemos a vocês, mas mesmo assim, muita gente guiado pelo ódio. E inclusive eu falei isso no último vídeo. Quando a gente é guiado pelo ódio, de alguma forma, quando a gente faz as coisas por isso, por despeito, por raiva, chame como você quiser, lei do karma, lei da vingança, do jeito que você quiser, irmão. Mas, lei do retorno, né? Mas esse mal vai retornar para você mesmo, não vai ser para outra pessoa. Quanto mais a gente vive com ódio, mais a gente é vingativo, isso tudo volta pra gente de uma forma ou de outra. Então tá aí, ó. Vou ler aqui para vocês a matéria. E realmente é muito triste, eu não queria estar lendo isso. Mas a Câmara aprovou nesta terça-feira, dia 13, por 345 votos a 76, a medida provisória da liberdade econômica, considerada uma mini-reforma trabalhista. Para garantir essa aprovação, o governo federal se reuniu com parlamentares e enxugou praticamente pela metade o texto do relator Jerônimo Goergen, do PPRS. Mesmo assim, foram mantidos pontos polêmicos que alteraram trechos da CLT, consolidação das leis do trabalho, como o fim das restrições ao trabalho em domingos e feriados. A MP autorizou todas as categorias profissionais a trabalharem aos domingos e feriados. O descanso semanal aos domingos continua garantido, mas só precisará ocorrer a cada 4 semanas e não há obrigação de uma escala de rodízio. Pela MP, o pagamento nestes casos será em dobro, a não ser que a empresa determine outro dia de folga compensatório. Para a advogada trabalhista Tatiane Pérez Fernandes, a lei pode acabar prejudicando o trabalhador. Ainda pode, né, família? A MP vem com uma fachada de desburocratização, mas existem pontos visivelmente inconstitucionais, como o trabalho aos domingos independentemente da lei ou acordo coletivo. A Constituição determina que tal dia será como regra de descanso, sendo que a medida provisória contraria esta obrigação e impede o convívio familiar, afirma ela. A MP também libera o controle de ponto por exceção, dispensando os funcionários de registrarem as horas trabalhadas, se houver acordo com o patrão. O acordo pode ser individual, coletivo ou por meio de convenção da categoria. Nestes casos em que o ponto é por exceção, só será obrigatório o registro de férias, horas extras, folgas, faltas e afastamentos. Na última quarta, dia 14, serão votados os destaques que podem mudar o texto. Depois a MP vai para o Senado e será necessária a aprovação até 27 de agosto. Mas o governo vai conseguir, família, não tenho dúvida. Mas continuando. O que muda para os trabalhadores? Inicialmente apresentada como proposta para desburocratizar o setor empresarial, a medida provisória da liberdade econômica, se aprovada, mudará alguns trechos da CLT. Alguns desses pontos será trabalho aos domingos e feriado. O texto libera o trabalho aos domingos e feriado para todas as categorias profissionais. O repouso semanal remunerado aos domingos continua garantido e deve ocorrer em um domingo a cada 4 semanas. Dessa forma, o trabalhador poderá trabalhar 3 domingos seguidos e folgar apenas um. Hoje, apenas algumas categorias podem trabalhar aos domingos e feriados, e para isso deve haver acordo entre sindicatos de empregos e patrões. Remuneração do trabalho aos domingos. A MP estabelece que o trabalho aos domingos e nos feriados será remunerado em dobro, a não ser, é claro, que o patrão determine um outro dia de folga. E é claro que o patrão vai fazer isso.
Também não será mais necessário uma escala de rodízio para o trabalho aos domingos, como determina atualmente a CLT. O trabalhador pode deixar de bater o ponto. A MP traz importantes mudanças no controle da jornada de trabalho. Se aprovada, empresas com menos de 20 funcionários não precisarão fazer registro do ponto. A regra vale para companhias com pelo menos 10 trabalhadores. O projeto de lei também libera o ponto por exceção, em que o registro deixa de ser feito como é hoje, entrada e na saída da empresa, e é feito só em situações excepcionais. É preciso que haja acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Entenda, em vez de bater o ponto ao entrar e sair da empresa, o trabalhador só registrará sua presença em situações como hora extra, afastamento, atrasos, saídas antecipadas e férias. Bancos poderão abrir aos sábados. A MP revoga uma lei de 1962 que extinguiu o trabalhador aos sábados em bancos. Com isso, as agências bancárias poderão abrir aos sábados. A medida já enfrenta a resistência dos sindicatos. Processar o patrão vai ficar mais difícil. Pela legislação atual, quando uma empresa não tem bens suficientes para quitar suas dívidas, a Justiça do Trabalho pode obrigar que sócios e outras companhias do mesmo grupo arquem com o prejuízo. Se a MP da Liberdade Econômica for aprovada como está, os bens dos sócios ou administradores não serão considerados, a não ser que a empresa declare falência. Aqui você deve ter entendido, né, família? Caso o patrão não pague aos funcionários os seus direitos, ele simplesmente não será mais obrigado pela justiça, ao menos que ele diga, não, realmente eu estou falido. E a maioria dos patrões que se passam para isso são realmente picaretas e não vão fazer isso. Fiscalização às empresas terá dupla visita. Os auditores fiscais não poderão pedir a interdição imediata de locais que apresentam risco à segurança dos trabalhadores, ou seja, os fiscais perdem a autoridade. Eles não podem mais fechar aquele local ali que oferece risco de saúde e de vida aos trabalhadores. As pessoas simplesmente vão ter que trabalhar nessas condições de acordo com o texto. O projeto de lei garante que a interdição seja decretada pela autoridade máxima regional da fiscalização, se em uma segunda inspeção a empresa não tiver corrigido a falha. Aqui, família, você fica bem claro que o governo está apostando na lentidão, se aproveitando da lentidão da justiça, ou seja, os fiscais chegam ali, determinam que realmente, olha, tem risco de vida, tem risco de saúde aqui. Mas a empresa vai continuar trabalhando dessa forma, a menos que o órgão superior, né, o supremo órgão de fiscalização, determine. Ou seja, então isso vai levar muito tempo e as pessoas vão ficar ali trabalhando. E você sabe como as coisas são burocráticas no Brasil. Então isso aqui realmente você vê que não é um governo que está a favor do povo, mas é um governo que está a favor da grande indústria. Essa dupla visita não será necessária. No entanto, em caso de a fiscalização encontrar trabalhadores sem carteira assinada, trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão. Então, outro ponto aí, família, que você deve levar muito em consideração é essa questão aí de eles não quererem que você mais bata o ponto, né? É uma forma também de o patrão sendo um mau caráter, fazer as pessoas trabalharem muito mais do que o seu horário. Eu mesmo já trabalhei para muitas pessoas e tinham sempre aqueles que depois fechavam o mercado, por exemplo, diziam, olha, aqui na amizade vamos lavar o mercado. Ou seja, eu, no caso, era caixa e tinha que lavar o mercado todo. Não era minha função, isso é desvio de função, mas eles usavam aquela história, né? Já é o psicológico. Não, vamos fazer aqui na amizade. Era mesmo assim mesmo que o meu patrão dizia, ó, vamos fazer aqui na amizade, um ajuda o outro, então vocês vão ajudar a lavar o mercado. Você não podia chegar 5 minutos depois, você não ganhava R$1 a mais, mas tinha que passar todas as quinta-feiras 1h30 a mais dentro do mercado ali, com o mercado fechado, lavando todo aquele chão. Então era assim que a coisa funciona no Brasil. Sempre foi assim. Só que pelo menos ainda você tinha o direito de dizer, olha, eu tô fazendo porque eu quero, né? Entre aspas, que você que é empregado, não existe acordo, como aí fala, acordo entre o funcionário e o patrão. Quem tem sua firma sabe muito bem disso, de olha, aqui é minhas regras, aqui é minha lei, se não tiver afim, vai embora. Eu recebo 10, 25 currículos por dia, então se você não tiver de acordo, pega teu rumo. É simplesmente assim. Não existe acordo entre lobos e ovelhas. E esse governo, família, ele sempre deixou isso claro. Eu acho que ninguém vai poder dizer, eu fui enganado, eu votei sem saber. Não. Das duas, uma. A pessoa que está a favor disso, ou ela é patrão, né? Eu vou aqui ser bem ignorante, vamos dizer assim. Mas eu vou deixar claro isso. A pessoa que está a favor disso, ou ela é patrão, né? Tem mais de 10 funcionários, ou é um vagabundo que nunca trabalhou, sem noção de nada e acha que vai ser um empresário milionário aí, sem nunca nem ter trabalhado. Vive às custas dos pais ou da família e não passa de um parasita. Porque quem trabalhou, e já trabalhou muito como eu,
sabe muito bem que esse trocadinho que entra, que você recebia ali de um domingo a mais que você trabalhava, uma hora extra a mais que você fazia, é justamente aquela diferença entre ter ou não ter um bem. Você conseguir comprar uma CGzinha, uma moto, talvez você conseguir fazer aquele plano lá na Caixa Econômica para dar entrada na sua casa, né? Até eu brincava no meu tempo que eu trabalhava que tinha aquele programa, né? Minha Casa Minha Vida, e a gente chamava Minha Casa Minha Dívida, mas era uma forma que você tinha ainda de conseguir o seu bem. Agora, meu irmão, você sem aquele molinho extra que entra, da sua hora extra, aquele molinho que entrava ali do domingo que você trabalhava, dos feriados, morreu, meu irmão, acabou. Esse governo realmente quer transformar o Brasil em uma China. Eu falei isso, veja o meu vídeo lá e você vai dizer, se você não gostava de mim ou achava, esse cara é um charlatão, ele fica falando essas coisas só pra ganhar audiência. Veja lá o que eu falei, irmão, e veja se não foi uma profecia. De fato, eles querem transformar o Brasil em uma China. E aí aquele mais desinformado vai dizer, o que é que tem de mal disso, Davi? A China hoje é a maior economia do mundo e também o país onde tem a pior distribuição de renda. Você chega ali no centro da cidade e você vê um país ali de primeiro mundo. Você vê uma coisa incrível, magnífica. Os prédios mais luxuosos estão ali. Mas aí você passa aquelas ruas principais, você vai para trás da cidade e você vê uma favela, vê pessoas morrendo de fome. Vê ali o chinês trabalhar várias e várias horas, quase um trabalho escravo, e não pode comprar nem o que ele está fabricando ali. Os próprios produtos ali que ele está fabricando, ele não consegue comprar pelo salário de miséria dele, só dá para comer. Ele está feliz porque antes nem tinha o que comer e agora ele tem o que comer. Pronto. E o Brasil vai ficar nisso. O Brasil está caminhando para isso, é o que esse governo está trabalhando exatamente para isso. Infelizmente, você, meu irmão, que votou em Bolsonaro para tirar PT, deveria saber que nem o PT e nem Bolsonaro presta. Você deveria ter ouvido as propostas e ter percebido que esse governo ia fazer exatamente isso. E nós alertamos aqui, infelizmente a maioria não quis ouvir. Eu acho que agora é a hora de vocês ir cobrarem aos canais de direita, né? Por isso que alguns mesmos estão, não, nós estamos sendo censurados e estão pulando fora. Não, é porque eles sabem que o povo vai começar a cobrar, não é? Muitos de vocês votaram influenciados por fulaninho, cicraninho, beltraninho, e agora os caras querem tirar o seu da reta, querem ainda passar por vítima, não é? E sair por cima. Mas a verdade é que eles são os grandes culpados também por ter feito a cabeça do povo. E esse povo, quando começar a sofrer, é óbvio que vai partir para cima deles. Eu realmente, família, como eu disse, eu fico com pena, nós tentamos avisar, mas o povo quando está enfurecido, o povo quando come esse discurso de ódio, eles não conseguem raciocinar. Eu digo até assim, que uma pessoa só é inteligente, mas a massa, ela é burra. É por isso que eles chamam o povo de gado. Mas não é a pessoa em si, o ser humano, um ser humano. É a massa. A massa realmente é gado e ela age por impulso. E eu acho, família, que o que vem aí pela frente, vendo a situação dos outros países, realmente é pra gente ficar temeroso. Muita coisa ruim vai vir por aí. E a única defesa que esse governo vai ter vai ser influenciar ainda mais ódio nas pessoas. Vocês anotem de novo o que eu tô dizendo aqui. Salve esse vídeo aí pra você me cobrar. Eu não vou esconder minha cara. Enquanto o vídeo eu tiver, eu vou estar aqui fazendo vídeo pra vocês, enquanto for possível, tá certo? Eu nunca disse nada aqui que eu não quisesse dizer ou falei por falar. Tudo que eu falo aqui é com base nos meus estudos e é com convicção. É coisas que eu vivo na minha vida. Então salve esse vídeo aí, anota o que eu estou falando para você me cobrar a hora que você quiser, irmãos. Porque vai acontecer, infelizmente eu digo, gostaria de estar errado, mas vai acontecer exatamente como eu estou dizendo, tá certo? Então é isso, meu irmão. Passe esse vídeo mais adiante, mostre para mais pessoas que ainda dormem e para que elas tentem entender, não é? Se tem uma chance aí de se proteger um pouquinho que seja, é a pessoa sabendo a verdade. Mas enfim, família, eu vou ficando por aqui e realmente a situação é lamentável. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Sempre encarando o sobrenatural.